Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Esteja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma fria madrugada, porque está muito frio. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você está me vendo aqui de blusa, de touca. Eu estou um pouco assim com a garganta e o meu nariz está também um pouco ardendo, assim, e escorrendo. Está difícil, mas eu tenho um compromisso. Eu não posso deixar desse compromisso com aqueles que estão comigo já há muito tempo, está me acompanhando. Eu agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, vocês que têm deixado o seu like. Isso muito tem me ajudado. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho uma mensagem e o título é esse: hábito religioso. É um hábito que existe e não tem como mudar. Porque nós vemos que dentro do próprio ser humano existe hábitos que nós não conseguimos, porque somos indivíduo. Um tem certo tipo de hábito, um outro tem outro tal, dentro da própria família. Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, um parente, sai de uma região e vai para outra região morar com um parente, ele tem os seus hábitos, os seus costumes dentro da sua casa. E ele vem para a casa do seu tio, tia, avô, ele já vê um hábito completamente diferente, o ambiente ali é diferente. Quando você muda para uma outra cidade, você vê a diferença. Quando você vai para um outro estado, você vê a diferença do sul com o norte, é completamente diferente, a comida, a maneira de falar. Você vê que o sul fala de uma forma, o norte já fala de outra forma, mas é tudo a mesma língua, mas é a maneira. E quando nós iremos para um outro país, é completamente diferente. Então, esse é o título da mensagem, hábito religioso. E então, dentro das religiões, é a mesma coisa, porque cada uma crê de uma forma. Esse livro é um só. Não há duas. Existem pessoas, eu conheço pessoas que têm pregador, que possui dezenas desse livro. Porque ele diz, não, mas na tal está escrito assim, mas nessa está escrito assim, naquela outra tal, né? Mas na verdade, quem escreveu este livro foi um só. A primeira Bíblia escrita foi a Vulgata. E todas as demais saiu dela. Ela foi escrita pelo padre Jerônimo no ano 382. Outros documentários dizem que foi 368, mas não importa. Foi já no quarto século, depois do meio do quarto século em diante, que essa Bíblia foi escrita. E todas as Bíblias saíram dessa. Então hoje nós vemos muitos costumes completamente diferentes. A pessoa está dentro de uma certa denominação. Ela vê ali hábitos, costumes. Não, porque aqui nós não fazemos assim. Porque aqui nós não comemos isso, nós não bebemos isso, nós não vestimos assim, nós não aceitamos assim, nós não cantamos isso. Aqui nós não batemos palma, aqui nós não oramos de joelho, aqui nós não jejuamos, mas aqui nós, na outra já diz, aqui nós fazemos. Enfim, nós vemos diferença das denominações de uma para outra. Isso tem trazido muita confusão no meio do povo, porque na verdade a pessoa fica 50 anos
dentro de uma denominação. E você pergunta para ele, e a sua? A minha é a melhor. Já passei por várias, por dezenas, mas nenhuma é igual a essa. Porque essa que eu estou agora, essa é uma igreja que tem doutrina, essa tem um mandamento, essa tem um ensinamento que é bíblico, que está dentro da Bíblia. Mas vamos lá. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Por que que essa denominação traz tanta proibição? Porque a lei havia 365 leis de proibição, 248 não era de proibição. Era uma lei diferente das 365. Então, ao total de 613 leis, era obrigado a cumprir. Mas eu pergunto, por que que hoje essas denominações criam lei que não estão dentro desse livro? Porque se você olha para o capítulo 15 de Mateus, versículo 9, Jesus está dizendo, eles criam lei, preceitos, leis, que procedem do próprio homem. Mas você vai para o versículo 8, diz, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quem é esse povo? Não é outro povo, senão esses religiosos. Porque eles quem faz esses louvores. E antigamente se fazia louvor somente dentro do local que chamam de santuário, que de santuário não existe, não tem nada de santuário. Não podia sair ali de dentro, era somente ali dentro que era feito. Não era aceito bateria, guitarra, contrabaixo, teclado, não era aceito. Isso é coisa mundana. Aqui nós não aceitamos essas coisas do mundo. Então, coisa aí de 50 anos, 60 anos atrás aí, era muito ignorado esse tipo de instrumento. Então existia coral, existia ali alguns instrumentos de assopro, algum violino, violão e assim por diante. E de repente, isso foi ganhando cada vez mais proporção e eles começaram a gravar. Eles viram que muitos cantores estavam ganhando dinheiro com as gravações, com o show que eles faziam, e eles também entraram nessa. E logo eles viram que o negócio era bom, porque rendia muito dinheiro. E aquele que antes dizia que guitarra, contrabaixo, bateria, esse instrumento não entra dentro da casa de Deus, agora ele estava dizendo, não, mas isso chama a mocidade, atrai a mocidade gosta. Então por isso que nós aceitamos até jogo de luz dentro desses movimentos. Eu tenho visto, dentro da própria denominação que eu estava. Soltava uma fumaça lá, a fumaça da cor, e o conjunto lá cantando, e o povo tudo se alegrando. E isso começou agora a ser convidado. Havia convites para que essas pessoas fossem se apresentar em outros eventos. Você vê um show da Aline Barros e da Ana Paula Valadão. Até alguns anos atrás, até aí uns 7, 8 anos atrás, aí eu estava vendo. Custava 250 mil reais, custava um show. Elas levavam um grupo grande. E ali eles faziam aquele show e vendiam ali milhares e milhares de CD. Mas não ficou só nisso. Começaram também a gravar mensagem.
Eu mesmo tinha várias mensagens do Silas Malafaia, desses grandes pregadores aí, Jimmy Swaggart, esses grandes pregadores que estão na televisão aí. Eu tinha mensagem deles, livros que eu comprava desses homens. E isso foi cada vez mais se comercializando. Eu conheço um camarada de São Paulo que gravava a própria oração de um movimento aí, curandeirismo. Ele vivia só curando. Era um curandeiro que tinha aqui em São Paulo. E ele vivia gravando e vendia para o povo e dizia, olha, se você estiver doente, você não precisa preocupar com o médico. Basta você colocar essa gravação e crer, você vai ser curado. Até isso chegou. E não ficou só nisso. Hoje estão vendendo vassoura ungida, vidro de óleo ungido, lenço ungido, água ungida. Enfim, você vê como está o comércio. Foi tão criticada Aparecida do Norte, anos atrás, porque todos os símbolos, tudo que vinha da Aparecida do Norte, aquelas lojas, tinha o símbolo da Aparecida. E era muito criticada por esse povo chamado religiosos, esses religiosos que chamam hoje de evangelho, mas eu digo que de evangelho eles não tem 1%, esses protestantes, criticava, zombava. E o que acontece? Eles estão fazendo pior. Porque você ia na Aparecida do Norte, você comprava um prato, tinha o símbolo da imagem, você ia, lembrança da Aparecida do Norte, uma xícara, um guardanapo, um lenço, uma toalha, enfim. E eles estão fazendo camiseta, a mesma coisa. Tudo que acontece dentro desse movimento religioso chamado evangelho, mas não é. Ficou pior do lugar de onde eles saíram. Então, esses hábitos não tem como você consertar. Nós que somos da graça estamos combatendo. Nós combate, mas nós somos muito pequenos. Existe aí esses grandes bispos, apóstolos, que têm, além da televisão, programa na televisão, eles têm aí milhões de seguidores na internet. E eles conseguem atrair esse povo através das suas mentiras. E isso tem dificultado para nós, mas nós continuamos batendo nessa tecla. Nós não desistimos, porque o que eu falo com base nesse livro. Porque quando este livro diz que haveria tempo, não fala fim de tempo, haveria tempo, que todas essas coisas que nós estamos vendo não é agora. Essas coisas já aconteciam no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passava pregando, vinha outros atrás despregando o que o apóstolo Paulo pregava. Não, tem que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que passar pelas águas, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar, vocês têm. Quando Paulo passava lá, estava tudo diferente. Para terminar, eu conheço uma passagem, isso aconteceu. Eu conheci essa pessoa que o pastor viajou e colocou um camarada lá que se dizia, acho que presbítero, evangelista, dentro da igreja. Ele ficou lá 2 meses, parece que lá no Mato Grosso. Quando ele voltou, as mulheres estavam tudo de véu. Colocou véu na cabeça das mulheres. Separou mulher para um lado, homem para o outro lado, e virou aquela confusão. Ele chegou e teve que acabar com essa bagunça, voltar ao que era. Então, irmão, isso é o que está acontecendo no nosso meio hoje. Esses hábitos
que não tem como consertar, porque o povo deixaram de crer neste livro para crer naquele que está em cima, naquela tribuna, falando mentira. Que tudo que sai da boca dele, tudo, não é 90% não. 99,9% que sai da boca dele não é verdade. É coisas da sua própria mente. Então, meu irmão, você que está me ouvindo e não está na graça, não conhece a graça, vem para a graça, para que você seja liberto desses hábitos religiosos. Meu irmão, fique com esta mensagem. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe, curte e divulga esta mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.